Vira News. Informação em primeiro lugar. Bem-vindo ao seu canal Vira News, informação em primeiro lugar. Nós estamos mais uma vez na casa do nosso grande amigo Coronel Enio Fontinelli. Nós temos uma chapa majoritária, uma chapa para a presidência da República, composta por 2 oficiais do Exército Brasileiro. E como o próprio Enio sempre diz, o Exército sempre teve a maior credibilidade no Brasil. As pessoas confiam no Exército. Mais de 80% da nossa população confiam nas nossas Forças Armadas. Mas o mais importante é saber por que as pessoas confiam tanto nas nossas Forças Armadas, Coronel. A pergunta envolve muito de complexidade e envolve também muito de experiência. Porque você só pode transmitir a experiência que teve. E eu compreendo a paixão, o amor que a nação brasileira tem ao Exército por experiência. Eu falei numa reportagem, numa entrevista sua, não me lembro exatamente qual, que a formação de um oficial do Exército Brasileiro, feita pela academia, pela AMAN... Foi na nossa entrevista sobre Bolsonaro, está preparado ou não? Ah, foi. E eu, mais ou menos, dei uma pincelada na quantidade de informações que recebe um oficial para se formar na AMAN. Falei de sociologia, direito, etc., né? Mas, na verdade, eu me formei oficial com 21 anos. Aos 21 anos, você pode até saber o que aprendeu, mas dificilmente você vai saber por que aprendeu. Só a vida é que vai te dar a noção, mais ou menos exata, porque exata você nunca terá, a vida vai te dar a noção mais ou menos exata de quão importante foi o acúmulo de determinado tipo de conhecimento, de determinado tipo de cultura, o exercício da própria profissão militar. E eu vou te contar essa experiência. Ela é marcante na minha vida. Eu não gosto muito de falar de mim, mas como eu estou dizendo que a experiência é transmissível quando vivida, eu não posso fazer outra coisa senão contar a experiência vivida. E acho mais, se o senhor vai contar uma experiência sua, certamente vou ficar muito feliz de ouvir, e quem está nos assistindo também, porque a vida não é feita só de conhecimento, de teoria, ela é feita da prática, daquilo que nós vivemos. E para mim vai ser uma honra saber um pouco, eu sei que o senhor é uma pessoa fechada, não gosta de falar de si, e vai ser uma honra saber um pouco sobre como utilizou esse conhecimento e que emoções teve. Eu me formei aos 21 anos de idade. Os cariocas conhecem o bairro onde eu vivia. Eu morava no Leblon. E eu saí diretamente do Leblon para uma cidade ínfima no interior de um dos estados mais pobres do Brasil. Só para a gente contextualizar, que ano foi isso? 1959. Olha lá, estamos falando do Brasil de 1959. Então eu estou dizendo, aos 21 anos eu fui catapultado do Leblon diretamente para uma cidade chamada Afonso Bezerra, no coração do sertão do Rio Grande do Norte. Eu era oficial de engenharia, depois eu mudei para comunicações, todo mundo sabe que eu sou especializado em comunicações, mas na época eu me formei oficial de engenharia e o meu batalhão tinha a missão de construir uma estrada de ferro que ligava Natal a Macau, para escoar o sal que era exportado de uma maneira muito primitiva, por barcaças em navios. Mas, claro que a estrada já estava em construção e quando cheguei lá, eu tive apenas que complementar o trabalho dos meus antecessores. E tive a felicidade de colocar o trem em Macau. Mas não é sobre isso que eu quero falar.
Eu quero falar que quando eu cheguei nessa cidade chamada Afonso Bezerra, eu tive a curiosidade de ontem olhar no Google quantos habitantes tem Afonso Bezerra hoje. Porque na época não estava nem no mapa. Não tinha mapa nenhum onde essa cidade existia. Mas eu vi que já está com 10 mil habitantes. Eu nem imagino como é que possa estar arrumada essa população lá. Em 1959, quantos habitantes eram? Habitantes mesmo, acho que não tinham 500. Eu fui de jipe, de Natal, para Afonso Bezerra. E tinha uma elevaçãozinha que a gente descia e aí via a cidade. E aí eu perguntei para mim mesmo, cadê a cidade? A cidade era uma rua de terra, relativamente larga, com casas dos dois lados. Não mais do que 50. Quantos metros de centro da cidade, de avenida? Eu comparo um campo de futebol, talvez um campo de meio de futebol. Então o que eu fiz? Eu parei um pouco de tempo ali e disse, nossa senhora, como é que eu vou encarar isso aí? Então eu pedi ao motorista para ir devagarinho e passar pela cidade toda, a rua toda, né? E fui olhando as casas de um lado e do outro e percebi que aquelas casas não tinham janelas. Tinham portas com duas bandas que a de cima abria e servia de janela. E eu achei muito pequeno, tudo muito pequeno. Na verdade, foi um choque. Mas eu sou militar, eu já era militar e sabia que missão dada é missão cumprida. Então eu respirei fundo e digo, vamos para a missão. E mandei o motorista me levar para a minha casa. A minha casa já existia, porque os que me antecederam já tinham construído a estação ferroviária e a casa do chefe da estação. Era uma casa melhor do que as outras, naturalmente. Esta casa, onde eu vivia, que era a casa do chefe da estação, ela era visitada todos os dias, de dia e de noite, velhos, crianças, mulheres, muito pobres. Quando eu estou falando de pobre, o teu público não sabe o que é pobreza. Pobreza é aquilo que eu encontrei lá. Imagina. No Nordeste, onde ainda não havia nada. Olha, se hoje no Nordeste basta caminhar um poucos quilômetros para encontrar uma miséria enorme, eu imagino como era em 1959. Pois é. E a minha porta, eu praticamente não fechava a porta da minha casa. Porque enquanto eu estava jantando, por exemplo, tinha acabado o expediente e tal, eu ia lá, eu tocava violão, muito bem, né? Eu passava as noites tocando violão, lendo, mas às vezes não, frequentemente, eu estava jantando e alguém batia a porta. E por eu não ter que levantar e dizer, entra, eu já deixava a porta aberta. Mas eu acho que até agora uma questão bastante importante que o senhor colocou é que dentro desse vilarejo, dessa cidade, dessa minúscula cidade, quando chegava o militar para assumir essa casa, para assumir esse posto, se transformava na referência de justiça, referência de civilidade, de progresso, a referência positiva. Certamente deve ter tido até briga de casal que ia parar na sua porta para ser resolvida, para ouvir conselho. É exatamente nesse ponto que eu ia chegar.
Porque por que essas pessoas batiam a minha porta? As pessoas batiam a minha porta porque estavam doentes, algum problema, porque havia uma briga entre vizinhos. O destacamento policial da cidade era um cabo e um soldado. Desculpa, mas esse cabo e soldado também acabavam tendo que ir até o senhor como uma referência para as ações deles, claro. Sem dúvida nenhuma. Um dos frequentes batedores da minha porta era o cabo, o chefe do destacamento. Claro, até para saber como eu ajo, como é que eu vou agir. Exatamente, já era PM, mas como eu ajo. Mas ele era divorciado do batalhão dele, se é que existia. Mas essas entrevistas na minha casa, elas tinham conotações absolutamente fora de qualquer tipo de contexto ou de pensamento. E eu fui me dando conta que a cidade não tinha nenhuma igreja, não tinha padre, não tinha templo, não tinha pastor, não tinha escola, não tinha enfermaria, não tinha escritório de advocacia, o juiz morava longe. Então, aquelas pessoas, como você disse, elas me procuravam como referência. Veja, uma cidade onde não tem padre e nem pastor, onde é que aquele pessoal ia buscar algum tipo de conselho sobre o tratamento de um filho, o desvio de algum tipo de conduta? É na minha casa. Os litígios, dois homens brigando, como resolver o conflito? O cabo da PM pegava os dois e levava na minha casa, a gente sentava na minha mesa de jantar, que era a única, só tinha uma mesa, na nossa mesa de jantar, e a gente conversava ali. E nunca saiu briga, nunca saiu tiro, nunca saiu nada. A gente conversava ali e, como você diz, o respeito ao tenente recém-chegado era tão grande que a minha mediação, virava lei. Você tem razão, você não tem razão, divide isso, divide aquilo, e a partir dali estava resolvido o problema. Peça desculpa um para o outro. Se deem as mãos. Façam as pazes. Então, era uma situação desusada, né? E eu disse, por isso é que eu entendi, finalmente, por que daquela formação tão eclética que eu tinha tido na academia militar. Eu me lembro na entrevista que eu disse que nós estudávamos direito, sociologia, antropologia, psicologia. Então, isso tudo, embora talvez eu não tivesse a consciência exata de que estava utilizando todos as... Para que serviria tanta formação? E talvez nem no próprio exercício da conciliação com as pessoas eu tivesse a consciência de que eu estava colocando em prática a cultura que o Exército me tinha dado. Então, era uma coisa muito engraçada. Então, olha, vamos lá, eu era o médico, eu era o advogado, eu era o consultor para a polícia. Então, meu amigo, essa foi a minha primeira missão como oficial do Exército. Mas tem uma especialmente, uma das coisas que eu tive que fazer lá, especialmente, que eu jamais vou esquecer na minha vida. Um dia, sei lá, 2h da manhã, 2h30, mas de madrugada, eu ouço aqui um bater na porta, né, forte, pá, 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 pá. Eu acordei e fui ver. Era um homem. Eu quero sempre frisar, para quem estiver nos vendo, que eu falo em homens, mulheres e crianças. Mas percebam, gente muito pobre. Povo
com todas as letras maiúsculas. Então eu ouvi aquela batida na minha porta. É um homem desesperado. Tenente, pelo amor de Deus, venha comigo, que a minha mulher está tendo uma criança. E a parteira sumiu, a gente não consegue achar. Este tenente, com 21 anos de idade, se colocando em frente a um desafio desse tamanho. Acordei o cabo, que era enfermeiro. Imagem, sem ser médico, né? É. O desafio maior é esse. Principalmente. Não é ter 21 anos de idade, pouca experiência de vida, é de não ser médico numa situação de uma emergência médica. Pois é. Aí eu acordei o cabo enfermeiro, ele bota aí umas coisas na maleta e vamos embora, resolver isso. Então fomos no Jeep, sertão adentro. Sertão adentro não tanto, mas tudo era um sertão. Saímos daquela aglomerado de casas e entramos pelo sertão. O cabo dirigindo o Jeep, eu do lado e o homem atrás. O cabo estava branco. Eu estava com um medo terrível. Bem, então o cabo estava branco, você pálido. É isso. E o homem atrás não parava de falar e de chorar. Aí fomos, o homem disse que é ali, aquela casa ali. Casinha humilde, bem humilde. Para entrar a gente teve que baixar a cabeça. E eu sou baixinho, né? Quando nós entramos, eu entrei primeiro. O homem abriu a porta e pediu para eu entrar primeiro. Deus tinha se antecipado a mim. A criança já tinha nascido. Era uma esteira no chão, um mar de sangue em volta. O cabo, que tinha mais experiência de enfermagem do que eu, se antecipou, cortou o cordão umbilical. O pai segurou a criança e eu procurei uns panos para limpar aquele mar de sangue que estava ali. O cabo percebeu, naturalmente, que a placenta não tinha saído toda e puxou a placenta. O mar de sangue aumentou. Mas ele tirou uma injeção lá da sacola dele e aplicou na mulher. Eu não sei o nome dessa injeção. Era um anticoagulante. Mas eu não sei se um anticoagulante tem o poder de estancar um sangue em minutos. Mas foi o que aconteceu. Acreditem, essa mulher levantou, pegou a criança e foi dar o primeiro banho, numa bacia. Essa cena é inesquecível, eu não posso jamais tirar essa cena da minha cabeça. Na volta, o cabo e eu não tínhamos uma palavra para dar um para o outro. Não havia o que dizer. Tanto ele quanto eu estávamos extasiados, amortecidos, anestesiados por aquilo que tinha acabado de acontecer.
eu nunca, em momento algum da minha vida, deixei de acolher um chamado daquela população, nem de outras por onde eu passei. Mas eu não sou eu. Eu sou um militar. Acreditem, ser militar é muito mais do que ser um homem comum. E é por isso que a população confia em nós. Sabe, essa chapa, Jair Bolsonaro e Mourão, essa chapa representa aquilo que o povo vê em nós. Ninguém vai votar no homem. Tem 127 candidatos militares nessa eleição das Forças Armadas. São desconhecidos. Só quem conhece é ele, a mulher dele e os filhos. Mas eles vão ser eleitos. Sabe por quê? Porque o povo não vai votar no homem. O povo vai votar na farda. E com toda razão. Palmas para o povo, porque essa farda merece o respeito da nação. Bem, é emocionante essa sua história e bastante interessante, porque quando o senhor diz que o povo não vai votar no homem, vai votar na farda, é por conta da confiança que o povo tem nessa farda, no compromisso que essa farda tem com a nossa população, com a nossa sociedade, com a nação brasileira. Porque no Brasil, nós sempre temos que confiar nas nossas Forças Armadas. Caiu uma ponte, quem resolve? As Forças Armadas. A população está em risco iminente. Quem chamar? As Forças Armadas. Uma catástrofe em qualquer lugar do Brasil. Quem estará pronto para nos salvar, para nos dar essa resposta imediata que nós precisamos? As Forças Armadas. Porque atrás de cada farda, de cada cidadão brasileiro que usa a farda das Forças Armadas, tem um cidadão preparado. Uma pessoa que deixa a sua vida de lado para tratar de cada um de nós nos piores momentos que nós podemos imaginar no Brasil. E mais, um dos piores momentos que o Brasil está vivendo é agora, essas eleições. Um momento chato para o Brasil, um momento triste, mas um momento que todos nós temos que renovar a nossa esperança. E a nossa esperança esse ano está vindo fardada. Nós temos Bolsonaro, nós temos o general Mourão e temos mais de uma centena de candidatos militares. Heróis quase sempre anônimos, mas prontos para nos defender e nos guardar. Obrigado, Enio. Deixa eu só terminar com uma mensagem. Eu disse, aliás, me desculpem, me desculpe o teu público pela emoção que aconteceu. Mas eu disse que Deus se antecipou a nós naquele parto. Deus estava naquela cabana. Essa mão de Deus é a mesma que está sobre nós nesse momento. Eu creio firmemente nisso. Que Deus nos abençoe. Boa tarde. Obrigado, Enio. Que Deus nos abençoe a todos. Que Deus abençoe a nossa pátria Brasil. E que nós, cada um de nós, o povo brasileiro, tenhamos consciência que estamos num momento seríssimo de mudança. Vamos escolher o futuro do nosso Brasil. Nesse momento, o futuro do nosso país está na mão, na sua mão e na mão de cada um de nós. Muito obrigado a todos
e muito obrigado por participar aqui e assistir o seu canal Vira News. Informação em primeiro lugar.